errado, não adianta fugir. Deus tem um propósito na vida de cada um que está aqui nessa noite, que saiu da sua casa e veio até esse tempo para louvar e agradecer o nome do Senhor. Deus tem um propósito na vida de cada um. Nós sabemos a maneira que nós vamos trabalhar ou agir, mas Deus tem um propósito nas nossas vidas. Que é que nós passamos algo. Fugi muito tempo, mas Deus não abriu mão de mim. E hoje me deu a oportunidade de iniciar o seminário. Estou de volta ao seminário e fazer aquilo que eu tinha ordenado em minha vida, está determinado para fazer. E estar aqui neste momento é dessas ordenanças. Nós vamos nessa noite refletir junto, aprender do Senhor o pouco que Ele tem para transmitir ao nosso coração nessa noite. Efésios 2 diz assim: a salvação pela graça. Os irmãos que acompanham aí nas suas Bíblias. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos de natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Curvamos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Neste momento, Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, mediante a tua palavra ali. O Senhor venha falar aos nossos corações. Usa-me, ó Pai, conforme a tua vontade de querer. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, esclareça o nosso coração a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Essa passagem de salvação pela graça, essa passagem foi escrita por Paulo quando ele estava preso, e ele escreve essa carta à igreja de Éfeso. E se os irmãos depois podem ter a oportunidade, só uma introdução rápida, o irmão pode acompanhar em Atos 19, que fala que quando Paulo esteve em Éfeso pregando o Evangelho, chegou em Éfeso, era uma cidade que tinha alguma sinagoga, tinha alguns judeus, mas Éfeso era a cidade onde existia ali a deusa da fertilidade, deusa Diana. E aquela cidade era existia um comércio muito grande de miniatura do templo da deusa Diana. E existiam muitos feiticeiros, existiam muitos ali mágicos. E Paulo chegou naquela cidade e pregou o Evangelho. E muitas pessoas aquelas se converteram. E a Bíblia fala aqui em Atos que muitos daqueles feiticeiros, aqueles céticos, fizeram um montão de livros que falavam daquela deusa Diana e falavam de mágica, e fez um grande monturo de livro e queimou. Então foi uma conversão genuína. Então Paulo escreve, sendo preso, escreve uma carta a essa igreja, mostrando para eles a situação em que eles estavam, viviam,
e a situação que eles encontravam hoje. E em algumas versões aí vai estar falando que aos santos em Éfeso. Santos significa no original separado. Então ele estava falando para aquele povo que eles foram separados. Como Deus é santo, aqueles que aceitam Jesus verdadeiramente em seus corações são santos. Então ele escreve essa carta lembrando aquela igreja a situação que eles viviam em delitos e pecado, e mostra a situação que eles vivem hoje, remidos pelo sangue de Jesus. E interessante esse trecho aqui, essa passagem, que muitas vezes a gente vê as pessoas falando, hoje a gente não vê tantos milagres acontecendo no nosso meio. Na época de Jesus, eram tantos milagres que aconteciam, e principalmente nos 3 anos do ministério de Jesus, foram muitos milagres que aconteceram mesmo. Mas Jesus, ele tinha um propósito em tudo isso, para mostrar o seu poder no seu ministério. Mas, meus irmãos, o maior milagre que existe, aconteceu comigo e aconteceu com muitos que estão aqui hoje. E ele está disponível àquele que ainda não fez o compromisso com o Senhor, que é o milagre da salvação. Esse é o maior milagre que nós temos disponível para nós hoje. Não existe milagre do coxo que voltou a andar, daquele cego que voltou a enxergar, daquele endemoniado que foi curado. Não existe um milagre maior do que o milagre da salvação. Porque o texto diz aqui, verso 1: vós vivificou estando mortos em ofensas e pecado. Vós vivificou estando mortos em ofensas e pecado. Quando nós não temos Jesus em nossa vida, nós estamos mortos espiritualmente falando. Nós precisamos nascer de novo. O morto, ele não pode fazer nada por si mesmo, não é verdade? O morto, às vezes a gente participa de um velório muito triste, vê a esposa, o esposo, o filho chorando e o morto ali quieto, aquele chumaço de algodão no nariz, e as pessoas chorando ali, derramando verdadeiras lágrimas, e ele não faz nada. O morto não pode fazer nada por si mesmo. Então o maior milagre é este. A pessoa que está morta, ela não precisa de um remédio. A pessoa que está morta, ela precisa de um milagre. E este é o maior milagre, a salvação em Cristo Jesus. As pessoas que precisam de Jesus para ser salva, Jesus não é um remédio. Jesus é um milagre na vida dela. E aquele que não tem Jesus na vida, ele está morto. Então Paulo está falando para aquelas pessoas, começa relembrando a situação que ele estava antes e a situação que ele se encontra agora, mostrando para eles que eles estavam mortos e agora está vivo. No verso 2 diz: em outro tempo andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O homem natural não pode entender isso. O homem natural é aquele que não tem Cristo. Uma pessoa por si só, ele não pode entender a vontade de Deus. O morto, ele não pode fazer nada por si. Mas é através da misericórdia de Deus que olha para mim, olha para você, que olhou para você e olhou para mim e nos chamou. Este é o maior milagre. Não é que eu sou bom o suficiente que vou achar que eu vou conseguir a minha salvação. Eu posso fazer alguma coisa por mim, porque eu não posso, nem posso entender, e nem quero entender,
Porque a vida que eu vivia neste mundo, eu antes de conhecer a Deus, eu estou seguindo o curso desse mundo, eu vou de acordo com o mundo anda, eu estou andando junto. Eu estou obedecendo a vontade que está pairada no ar. A vontade do inimigo, que é fazer tudo aquilo que o mundo está fazendo. Essa é a situação de uma pessoa morta. Um certo pregador perguntou, eu posso perguntar ali agora, o que o morto pode fazer? E aí perguntou e a igreja ficou tudo em silêncio. Aí uma pessoa, eu sei, ele falou, então fala o que é. E ela pegou e falou assim, ele pode feder. E é isso que o morto, a única coisa que ele pode fazer é feder, exalar o mau cheiro. E esse mau cheiro, ele não agrada, falando do homem espiritual, sem Deus, ele não agrada a nariz de Deus. Ele é um cheiro desagradável. O homem que está morto sem Deus, ele está cheirando mal perante as narinas de Deus. Ele está vivendo totalmente oposto daquilo que o Criador fez. Ele está em desobediência. Ele está morto em pecados e delitos. Então, ele está exalando o mau cheiro. No verso 3 diz, entre os quais todos nós também, antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, meus irmãos, nós andávamos descarrados, sem direção, estávamos mortos, não podia fazer nada por nós mesmos, não. A pessoa que não tem Cristo não pode fazer, e não quer fazer porque ele acha que ele é livre. É mentira, ele não está livre, porque ele vive a escravidão deste mundo, faz a vontade do diabo, anda conforme a vontade desse mundo, ele é escravo do pecado, então ele não é livre coisa nenhuma, ele é escravo do diabo. E lá em Jeremias 64 tem uma coisa bem interessante, que é bem forte, 64:6, que as obras das pessoas que não têm Cristo não passa de um trapo. Isaías 64 fala que trapo é relacionado a pano, e esse pano que a mulher usava na época da menstruação, ou a roupa que o leproso usava para cobrir a sua ferida. De toda forma, esse trapo é contaminado, e esse trapo fedia. Então, em Isaías, o profeta compara o ser humano sem Cristo como um trapo. Ele fede diante da narina do Senhor, narina de Deus. Aquele que comete pecado é escravo do pecado, escravo do mundo, escravo do diabo. O homem natural tem todas essas características. Ele está morto, ele está totalmente isolado, ele não pode fazer nada por si próprio. Mas aí entra esse Deus grandioso que fez o céu e a terra, que criou todas as coisas. E ele, no versículo 4, seria a palavra mais importante dessa passagem, está aqui no início do versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Mas Deus, aí é o novo nascimento.
Deus começa a reverter essa situação. Não, como eu disse antes, não foi eu que fiz alguma coisa. Foi Deus que agiu em meu favor. Em Efésios 1, mostra esse agir de Deus. Deus planejou a Trindade de Deus. Jesus Cristo, Filho, executou. O Espírito Santo aplica em nossas vidas. É pela misericórdia de Deus. Foi pela sua misericórdia que Ele nos resgatou. Porque nós, como o verso anterior disse, nós vivíamos como filhos da desobediência. Desde que o casal pecou, ali no passado, nós, daí para frente, nós estamos condenados. Nós não temos condições de alcançar a salvação. Mas, pela misericórdia do Senhor, Ele nos dá uma nova oportunidade. E foi o que aconteceu aí na época de Noé. O povo estava vivendo uma vida regalada, uma vida livre. Noé pregava e ninguém ouvia, ninguém aceitava. E aí Deus entrou com o juízo. E é onde foi salvo só aquelas 8 almas. Mas Deus tem um propósito na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Eu creio que Ele fez um milagre na vida de todos que estão aqui. E se não fez ainda, esta noite é uma noite de você receber este maior milagre que Deus tem para mim, teve para mim, teve para muitos aqui e tem para você nessa noite. Romanos 5,8, ele mostra a grandeza desse amor. Ele fala que, mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele fez algo na minha vida e na sua vida. E é algo que é coisa que nós não merecemos. Nada merecemos, porque a nossa tendência é de fazer a vontade da carne. E ele fala aqui no versículo 3 que nós andamos fazendo a nossa vontade, a vontade da nossa carne. E a vontade do nosso pensamento. Muitas vezes nós pensamos que nós somos bonzinhos, que nós não fazemos nada, não matei, não roubo, não faço nada. Mas nós não sabemos quantos pensamentos mal que passam por minuto na cabeça do ser humano. Não é que nós estamos livres disso, não. A nossa carne é fraca. Nós mesmos convertidos, nós estamos disponíveis a cometer este pecado. Se nós não estivermos em constante vigília, nós vamos estar cometendo esse pecado de pensamento. Então Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. E Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Aqui no versículo 5 fala: estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos vivifica através da pregação. Em João 3, ele fala, eu só peço João para abrir a Bíblia em João 5, rapidinho, nós vemos o raio-x aqui, só para complementar esse texto aqui, que João 5, 25, do raio-x do ser humano que não tem Cristo. Muitas vezes eu já ouvi certos pregadores chegar e falar: aí eu tenho o poder de ver que você tem que aceitar Jesus, que dentro de você é pecador. Não precisa disso. João 5, 25 vai falar que o raio-x da pessoa que não teve um compromisso, não fez um compromisso com o Senhor, não entregou a sua vida a Ele. Então, 5.
Em verdade vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho a ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer juízo por todo o Filho do homem. Nós não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Aqui ele está falando que já daqueles que aceitam a Jesus, aqueles que aceitou, que ouviu o chamado. E João 3 fala de Nicodemos também, que foi ter com Jesus, e foi ter com Jesus de noite, porque como ele era fariseu, conhecedor da palavra de Deus, ele foi ter de noite com Jesus, porque ele ficou com vergonha de talvez os outros amigos dele ver ele falar com Jesus, e ele, meio na dúvida, ele queria saber como era esse novo nascimento. E Jesus fala para ele que ele tem que nascer de novo. O nascer de novo não é um conhecimento intelectual da palavra de Deus. Eu conheço, como Nicodemos conhecia, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Muita gente fala isso, né? Isso não salva. Meu novo nascimento, eu frequento a igreja. Frequentar uma igreja não quer dizer que você é salvo. Frequentar não é igual fazer parte do corpo de Cristo. Você pensa, o pastor pregou lá e eu senti a vontade, fui e aceitei Jesus, e hoje eu participo aí dos movimentos gospel, então eu estou em paz. Não está. Se essa vontade partiu de você mesmo, se você não sentiu o Espírito Santo agir, tocar em teu coração, através da palavra, através de uma música cantada, ou alguém que direcionou e falou do Evangelho para você, isso não passa de uma paz passageira ou emocional. Ele falou então para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. E esse nascer de novo é quando você ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo atua mediante a palavra. O novo nascimento, ele não faz um remendo no coração. O novo nascimento, ele troca o coração. Ele pega o seu coração de pedra quando verdadeiramente você quer fazer um compromisso. E o Espírito Santo, Deus olha para você através do Espírito Santo, ele te chama, ele te dá um novo coração. Coração novo tal que é inclinado não para fazer as coisas que aquele coração antigo fazia, mas é inclinado para fazer a vontade de Deus. Esse coração não é um pedaço, não faz remendo, ele coloca um coração novo naqueles que verdadeiramente entregam a sua vida. E aí ele passa a fazer a sua vontade. E Cristo será sempre o meu e o seu alvo, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Cristo vai ser sempre o nosso alvo. Isso que é o novo nascimento. Ele pega aquilo que não é para confundir os que são. Ele pega o homem pior que existe e transforma no homem uma nova criatura. Tudo que ele fala, de novo está ligado em Cristo. Tudo isso é por intermédio de Cristo. Deus planejou e através de Cristo ele executa toda essa tarefa, que é de nos resgatar do pecado, nos lançar o pecado. Tem muitos que estão abandonando, que abandonam a Deus, que isso realmente não teve um encontro real com o Senhor. Esse que por alguma coisa abandona a Deus, e esse não nasceu de novo.
esse só teve alguma experiência de emoção, mas não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque aquele que teve um encontro, na mente de Deus, ele já tem um lugar preparado lá no céu, do lado de Jesus Cristo. E tudo está em Cristo. Como fala aqui no versículo 5, estando nós ainda mortos nas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a abundância e a riqueza da sua graça pela sua benignidade conosco em Cristo. Tudo foi feito em Cristo. E aqui no 7 aqui é interessante. Pela sua bondade, pela sua abundante riqueza de graça, pela sua benignidade, Ele quer mostrar o futuro para nós. Como Deus é maravilhoso. Ele quer nos mostrar isso através do seu Filho Jesus. Então nós vimos que nós precisamos nascer de novo. Por que precisamos nascer de novo? Um novo nascimento. E agora nós vamos ver quais os frutos desse novo nascimento. No verso 8 diz que não vem das obras para que ninguém nos glorie. As boas obras são fruto da conversão. E não são ações para que haja conversão. É o oposto. Muita gente aí hoje faz boas obras, quer fazer alguma obra, ou para aparecer na sociedade, ou com medo de ir para o inferno. Então, começa a fazer boas obras, mas aí o Senhor fala que essas boas obras dele não passam de imundícia, de trapo de imundícia, porque ele faz querendo por si próprio alcançar a salvação ou a misericórdia de Deus. E isso não é válido. A salvação vem pela fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus, e quando ocorre essa transformação na minha vida, aí entram as boas obras. São fruto da conversão. As boas obras é isso que Deus que ele está falando aqui no versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9, não vem das obras para que ninguém vos glorie. Não vem das obras para que ninguém possa falar, eu cheguei aqui porque eu mereci, eu fiz por merecer, eu sou melhor. E nós sabemos que nós não podemos fazer obra nenhuma para receber a salvação. Mas o resultado são a gratidão do crente verdadeiro. O resultado das obras são o reconhecimento da salvação que Cristo nos deu. A oportunidade de ter olhado para nós. Nós estamos ali no lamaçal, só com o narizinho de fora ali respirando. E Ele nos tira e nos lava pela Tua palavra. E aí, em gratidão a isso, nós vamos testificar e manifestar nossas boas obras. Então, esse mais Deus, pela graça, nos tirou do lamaçal. Nós sabemos que eu me converti, como eu falei agora há pouco, muita gente tem se convertido, mas não tem mudado de vida. Tem continuado a praticar alguns movimentos, continuado a viver, como diz aí, um pé na igreja, um pé no mundo. Esse não nasceu de novo. Cristo pagou um preço muito grande. Pagou o preço de sangue pelo meus pecados, para nos resgatar do pecado que outrora estávamos condenados. Nós somos valiosos para o Criador, mas o nosso pecado era tão grande que foi pelo sangue derramado que nós fomos resgatados. Toda a glória pertence a Deus. Nessa noite, nós queremos fazer algumas considerações que
o ser humano tem que fazer. E não adianta ele tentar fazer por si próprio, como eu disse antes. Não adianta o ser humano achar que ele é o melhor, que ele é o top em alguma coisa na sua vida, porque ele não é. Sempre vai aparecer alguém que faz melhor do que ele. Quem é o maior é Deus. Ele é o maior. A Ele a toda a glória. E a salvação é pela graça mediante a fé, e não vem de vós. É dom de Deus. E Ele nos dá de graça. E nessa noite, Ele quer te dar esse maior milagre. Se você ainda não teve essa experiência, se você ainda acha que está faltando algo, se você acha que ainda não teve um verdadeiro encontro, não nasceu verdadeiramente, e Ele quer fazer isso em tua vida, como fez na minha, fez na vida de muitos que estão aqui. Não de obra para que ninguém glorie a sua salvação. Ninguém é melhor que ninguém, mas Deus tem o melhor para cada um de nós. E nós crentes, os crentes, o ser humano, as pessoas que tem que ser mais grata a Deus. Nós recebemos o maior milagre, que é a salvação. Muitas vezes nós somos reclamões, murmuradores, reclamamos de tudo, reclamamos da esposa, do esposo, do salário, do emprego, não estamos satisfeitos com o nosso vizinho, e aí por diante. Sendo que na verdade nós não poderíamos reclamar de nada, só por o nosso coração estar batendo, nós tínhamos que ser gratos a Deus, porque nós estamos aqui hoje, nós que estamos aqui, aqueles que foram alcançados por Deus, é motivo de glorificar, porque muitos não terão oportunidade, ou não teve oportunidade. Ouviram? Então nós temos que ser gratos a Deus, porque pela graça, Ele, de graça, Ele nos resgatou da situação de pecador em que nós vivíamos. E no versículo 9 fala que porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós somos feitura. Feitura do grego é poema. Nós somos poliemo, verbo fazer, que diz que nós somos um poema de Deus, somos obra dele. Deus, Ele nos fez e quer o melhor para nós, mesmo que nós éramos desobedientes, mas Deus interviu e nos dá uma nova oportunidade. Aquele homem que devia R$1 milhão, foi chamado perante o rei, e o rei falou para ele que ele falou para o rei que não tinha condições de pagar, e o rei perdoou os pecados, aquela dívida. E ele saindo de lá encontrou um amigo dele que devia R$100 para ele. Ele pegou aquele amigo dele e levou para a justiça e cobrou dele na justiça, e ele não tinha como pagar, ele prendeu aquela família. E o rei, sabendo disso, chamou ele, falou: seu ingrato, você devendo aquela quantia, te perdoei, você encontra o seu próximo e cobra. Por que você não perdoou essa pessoa que era próxima sua? Então, o mínimo que nós podemos fazer, o mínimo que nós possamos fazer é ser grato a Deus, não reclamar, porque tão grande amor foi nos dado através de Cristo Jesus. Paul Washington falou estava vendo uma mensagem
ele fala uma coisa que eu achei interessante. Ele fala assim: você sabe qual que é a pior notícia da Bíblia para você? A pior notícia da Bíblia para você é que Deus é bom. A pior notícia da Bíblia para mim é que Deus é bom. E eu e você, nós não somos bons. Nós achamos que nós somos bons, mas nós não somos. Nós vivemos oposto. A nossa tendência é fazer totalmente ao contrário daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então Ele é bom e nós vivemos confrontando a esse Deus que é bom. Então essa é uma mensagem que não é desagradável para nós, porque o Deus que criou todas as coisas, nos criou, nós vivemos desobediência a Ele, nós estamos sempre em confronto, reclamando, mas pela sua misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de cada dia nos renovar, de buscar e de ser pessoas melhores. Nós devemos pensar que só por nós estarmos vivos a cada dia, nós devemos ser gratos a Deus. E por Ele ter nos alcançado através do milagre da salvação. Esse é o maior presente que o ser humano pode encontrar. Nessa noite, eu quero que você pense. Se por alguma coisa você magoou, ou você irou com alguma pessoa, aborreceu alguém, rompeu relações, você é comparado àquele homem que devia R$100. Foi perdoado por 1.000 e cobrou 100. O mínimo que nós devemos fazer é nos tratar, é nos perdoar, é procurar resolver os relacionamentos mal resolvidos, pedir perdão. É o mínimo que devemos fazer ao nosso próximo, de quem está à nossa volta. Isso é o mínimo, comparado ao que Deus fez por nós. Nessa noite você ainda não fez compromisso. A boa notícia é que a graça de Deus foi dada para salvar o pecador. E Ele é especialista em salvar o pecador. Ele quer salvar você. Você que talvez está afastado. Você que está desviado. Você que talvez um dia achou que fez um compromisso, mas realmente você acha que está vivendo fora desse compromisso. Você sente o vazio. Essa é a oportunidade. Se você nessa noite quer firmar esse compromisso em Cristo Jesus, essa é a hora oportuna. Ele nos chama. Convida a igreja a orar neste momento. Baixe sua cabeça. Não receba a graça de Deus em vão. Esse Deus que é bondoso, Ele é justo. Talvez você vai enrolar Ele, brincar até certo ponto. Mas Ele é justo. De uma forma ou outra você vai encontrar com Ele em alguma situação. Você que nessa noite não fez um encontro, não teve um encontro verdadeiro com esse Deus. Você quer reconciliar. A partir de hoje, Senhor, eu quero começar uma nova caminhada com o Senhor. Quero a partir de hoje viver nessa graça que o Senhor tem preparado para mim, que tudo é pela graça. Levante as suas mãos onde você está. Se você quer fazer um compromisso, quer entregar a sua vida, quer reconciliar, tem alguém nessa noite que quer dar um passo de fé, reconhecendo que precisa mudar a sua vida, mudar a sua direção, e isso é que o Evangelho faz, muda a direção, nos muda a direção
através de Jesus Cristo. Se não há, nós vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que complete nossos corações. Pai amado, complete nossos corações a Tua vontade. Não deixe, ó Pai, que Deus, de me reconciliar com o Senhor, de entender a minha posição, ó Pai, como ser criado por Ti, de reconhecer a oportunidade que o Senhor nos dá através do Teu Filho Jesus, que derramou o sangue na cruz pelos nossos pecados, de voltar aos Teus braços, Pai. Que nós possamos viver verdadeiramente, não segundo a vontade da nossa carne e do nosso pensamento, mas que nós possamos, ó Deus, ter os nossos ouvidos, Senhor, inclinado a fazer a Tua vontade. Pai amado, nessa noite, ó Deus, se alguém aqui ainda, Pai, não fez um compromisso com o Senhor, verdadeiro, que não nasceu de novo, que o Senhor, que Ele possa refletir, Senhor. Que nós sabemos, ó Deus, nós não conhecemos o nosso futuro, nem um minuto sequer à nossa frente. Pai amado, muito obrigado, Deus. Obrigado por nos resgatar, Senhor, do lamaçal do pecado, da situação de pecador em que nós vivíamos e andávamos sem direção, ó Deus, caminhando a passo largo para o inferno, porque esse é o destino daqueles que não fez e que não tem um compromisso com o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajude que a cada dia nós possamos ser gratos a Ti, por um dia o Senhor ter nos encontrado, ter olhado para nós com a Tua infinita misericórdia, e através do Teu Santo Espírito, ter tirado as vendas dos nossos olhos, ter desentupido nossos ouvidos, para que nós pudéssemos ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Que nós possamos viver segundo a Tua vontade e não a nossa vontade, segundo o Teu querer e não o nosso querer. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui essa noite. Que o Senhor esteja completando em cada coração a Tua vontade. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que a palavra nunca volta vazia. Realmente, os irmãos, os jovens e os visitantes que ouviram essa mensagem nessa noite possam, ao se reconciliar com o seu sonho, pensar realmente na oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Para aqueles que às vezes querem procurar a liderança da igreja, para uma conversa, quer fazer essa decisão, nós estaremos após o culto, vocês podem nos procurar. Amém? Amém, igreja? Amém. Porque Deus é bom. Tudo bem. Em todo o tempo. Deus é bom. Sobre a terra, sobre os céus, não é Senhor absoluto. Tudo que existe
beleza e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor